Olá, meu nome é Marcela Menezes Ximenes, sou residente do Hospital das Clínicas da UFG e hoje eu vou apresentar a aula sobre dor pélvica crônica, orientada pelo professor Dr. José Miguel de Deus. Esse é o roteiro da aula. Então, quanto à definição e prevalência. O que é a dor pélvica crônica? É a dor originária de órgãos, estruturas pélvicas com duração maior ou igual a 6 meses. A dor pélvica cíclica, ela pode ser considerada assim uma forma de dor pélvica crônica se ela estiver associada a outros comemorativos, como prejuízo cognitivo, emocional, sexual e comportamental. A dor pélvica crônica está frequentemente associada a prejuízos cognitivos, comportamental, sexual, disfunção de trato urinário e disfunção intestinal. A prevalência no mundo varia de 2 a 27%, no Brasil de 10%. Não há doença pélvica identificada em 1/3 das pacientes com esse diagnóstico. 60 a 80% dessas pacientes vão enquadrar em desordem somatoforme. E é visto que a DPC, dor pélvica crônica, é responsável por 10 a 20% das consultas ginecológicas, 20% das histerectomias e 40% das laparoscopias ginecológicas no Brasil, sendo ela uma doença importante, de grande impacto na saúde pública. A etiologia pode ser de causas viscerais, neuromusculares e psicossociais. Dentro das causas viscerais, temos causas ginecológicas. Dentre essas patologias encontram-se a adenomiose, aderências pélvicas, endometriose. Das intestinais, a síndrome do intestino irritável sempre deve ser colocada como um diagnóstico diferencial. E urinária, síndrome da bexiga dolorosa, que também sempre deve ser pensada. Causas neuromusculares, neuralgia, síndrome miofacial, causas psicossociais, transtornos depressivos, de ansiedade, somatoforme, história de abuso. Quanto à fisiopatologia. Então, a gente tem 3 principais tipos de dor, vias de dor. Dor nociceptiva, dor neuropática, dor nociplástica. Começando sobre a dor nociceptiva, a dor nociceptiva é um processo importante na detecção de um estímulo que é potencialmente prejudicial no nosso corpo. Logo, é uma resposta protetora, seja induzindo um reflexo de retirada ou promovendo sensações desagradáveis que mostram para o organismo que aquele estímulo não é legal, que deveria ser evitado. E para esse mecanismo são usados os nociceptores, que são neurônios sensoriais, periféricos e centrais, especializados em codificar estímulos nocivos, o que até aí é benéfico ao organismo. Porém, alterações de má adaptação a esse processo podem levar à dor crônica. A dor nociceptiva ela pode ser diferenciada entre dor visceral ou dor somática. Dentro da dor visceral, a forma visceral ela resulta de estímulos aferentes que percorrem os nociceptores localizados nas paredes das vísceras e chegam à medula espinhal por meio de fibras nervosas aferentes, predominantemente fibras do nervo C. O que dá a característica dessa dor ser do tipo imprecisa. E o que pode desencadear essa dor nociceptiva visceral? Então, são processos de distensão, inflamação ou aumento da contratilidade da estrutura. Já as formas somáticas da dor, nós temos que a dor somática origina-se na face, músculo, tendões e outras estruturas que não são totalmente estruturas nervosas. Aqui, na dor somática, a aferência é de predominância de fibras A delta, o que faz essa dor ser mais bem localizada e precisa. E o que pode desencadear essa dor? Os mesmos mecanismos da dor visceral. Os mais envolvidos são o trauma direto e os processos inflamatórios crônicos. Falando agora da dor neuropática, é uma dor que deriva de um dano neurológico, óbvio, ou de uma doença que obedeça ou preencha critérios diagnósticos neurológicos já estabelecidos. Pode ser de origem do sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. O que explica essa dor é o fato de os mecanismos da excitabilidade neuronal estarem desregulados. E o que pode desencadear essa dor? Processos inflamatórios ou compressão aplicada diretamente na fibra neuronal.
Essas fibras neuronais agrupadas, elas possuem, além de estímulo nociceptivo, também outros diferentes estímulos. E por isso é uma dor que é associada a outros sintomas, como hipoestesia, parestesia, anestesia, que aparecem no dermátomo correspondente a essas fibras neuronais. Já a dor nociplástica é a dor sentida pelos pacientes, a qual a condição clínica é dominada por sintomas associados à sensibilização central. É acompanhada de alguns comemorativos, como os distúrbios do sono, fadiga, ansiedade, labilidade emocional, dentre outros. E o que seria, o processo de sensibilização central? É um processo que representa um aumento na sinalização neural das vias nociceptivas do sistema nervoso central. Ocorrem, portanto, alterações fenotípicas nos neurônios do sistema nervoso central, e esse processo faz com que a dor possa ser independente de um estímulo periférico, tornando-se capaz de manter e perpetuar-se. Então, assim, a gente tem que a dor passa a ser, de fato, a própria doença, e não mais um sintoma associado. Essa dor pode ser prolongada e amplificada por um período de tempo, causada por um determinado estímulo, que a isso a gente dá ao nome de hiperalgesia. Pode ser espalhada para outros locais distantes da zona de lesão, que a isso a gente dá o nome de hiperalgesia secundária, e pode ser desencadeada por estímulos inócuos, que seria a alodínia. Então, tem evidências da relação do sistema nervoso central com o sistema imunológico e do sistema endócrino que contribuem para a modulação dessa dor. Uma hipótese para a manutenção da sensibilização central é a desregulação da função glial do sistema nervoso central, que isso inclui a micróglia, astrócitos e oligodendrócitos. Acontece da seguinte forma: após um desafio imunológico inicial, a micróglia ela torna-se capaz de manter uma resposta transcricional aumentada ou até alterações epigenéticas que vão conferir uma resposta ampliada a certos desafios. Essa resposta seria estresse, doenças, envelhecimento. Dentro da abordagem do sistema imunológico, que inclui os mastócitos, macrófagos, neutrófilos, linfócitos, essas células imunes locais e as recrutadas perifericamente possuem mediadores inflamatórios e isso pode levar a uma hiperalgesia. Quanto ao sistema endócrino envolvido, temos que o estrogênio, particularmente, pode modular a reatividade glial e contribuir para a dor persistente. E também pode estar associado a condições como endometriose, doença inflamatória intestinal. Aqui eu trouxe um fluxograma que a gente consegue diferenciar cada via de dor quanto às suas principais patologias. Então, aqui a gente tem a dor nociceptiva, que pode diferenciar-se em dor visceral e dor somática. Dentro da dor visceral temos as patologias ginecológicas e não ginecológicas. A mesma coisa com a dor somática. A dor neuropática e a dor nociplástica. Quanto ao diagnóstico. Então, a anamnese ela tem que ser muito bem feita, explorar por detalhes a característica da dor, o tempo de dor, a localização dessa dor, para a gente conseguir diferenciar também pela anamnese já e pensando se seria uma dor de origem visceral, de uma dor de origem somática, neuropática, nociplástica. A irradiação dessa dor, então essa dor ela fica mais localizada ou ela irradia para algum lugar. Fator de piora e melhora, relação com o período menstrual, então se piora durante a menstruação, relação com a atividade sexual, dispareunia,
Sintomas associados, principalmente sintomas intestinais e urinários, devem ser levantados durante a anamnese. Intensidade da dor. Para isso, a gente usa a escala visual analógica, que varia de 0 a 10. E representações gráficas com formas e cores que podem demonstrar o aspecto psicoafetivo da dor, que é muito importante também de ser visto. Os aspectos psicossociais, então, têm que ser explorados na anamnese. Se a paciente tinha transtornos mentais prévios. Para isso, a gente usa questionários que são os mais utilizados, o PHQ-9 e o GAD-7. Temos que pesquisar o tipo de personalidade daquela paciente. Então, é visto que a personalidade do tipo ansioso defensivo predispõe a uma extensão maior dos sintomas. Eventos adversos na infância, doenças sexuais, história de abuso. Estressores sociais, então morte familiares, desemprego, baixo nível socioeconômico. Inclusive, os estressores sociais podem ser algum evento coincidente com o início da dor. Função sexual, como está o relacionamento conjugal daquela pessoa. Religião, qualidade de vida. Quais são as estratégias que ela usa para lidar com a dor. Então, quanto ao exame físico. O exame físico ele tende a ser normal e ou subjetivo. O exame abdominal a gente vai fazer iniciar como qualquer outro exame que faríamos em uma consulta ginecológica, então vamos fazer a palpação do abdômen. E naquela região onde a mulher refere uma dor mais importante, a gente vai fazer a palpação daquele local e vai pedir para ela fazer a contração dos músculos reto-abdominais. Então, na prática, a paciente simula um abdominal com a elevação do tronco e ou elevação dos membros inferiores, enquanto o médico avaliador palpa aquela região mais dolorosa. E nisso a gente consegue diferenciar. A dor piorada à manobra é uma dor de característica somática. A dor inalterada ou melhorada à manobra é uma dor de característica visceral. Aqui nessa imagem, tem ali a imagem do cotonete, da escova de dente, de agulha fina, que são objetos que a gente consegue pesquisar de uma maneira simples. Sinais da sensibilidade local. Então, a gente consegue pesquisar hipoestesia, anestesia, parestesia, alodínia. Do outro lado da imagem, a gente consegue investigar se aquilo ali é de fato um ponto gatilho, um ponto doloroso verdadeiro. A gente pode injetar de 1 a 2 ml de anestésico sem vasoconstritor e ali observar a resposta do paciente. Então, se tiver uma melhora da dor após a aplicação do anestésico, a origem da dor realmente poderia ser ali. Se não melhorou, a origem da dor provavelmente não era ali. Continuando o exame físico, o toque bimanual, então sempre mobilizar colo de útero, palpar estruturas, exame especular, toque retal, pesquisar os sinais de sensibilização central, então alodínia, cutânea, abdominal e perineal. A hipersensibilidade, nisso a gente pode testar a hiperalgesia por pressão. Como seria feito isso? Então, a gente faz um exame de único dígito no assoalho pélvico, palpando as estruturas, do músculo pubo, coxígeo, ilho coxígeo bilaterais, palpando e colocando pressão e ver se aquilo vai desencadear uma hiperalgesia. Tem também a técnica da soma temporal, usada quando a sensibilização central não é tão óbvia no exame físico. É um teste quantitativo e é positivo se a dor piorar com estímulos sucessivos. Alguns testes suplementares também a gente pode fazer uso. Então, pesquisa de vulvovaginite, infecções sexualmente transmissíveis,
urina tipo 1 e urocultura, caso a história for sugestiva. Ultrassom transvaginal, também iremos lançar mão caso a história seja sugestiva, de tumor pélvico, endometriose, colonoscopia, se também história sugestiva de doença intestinal ou idade maior ou igual a 45 anos, que seria já para rastreio. Laparoscopia diagnóstica, a gente cada vez menos incentiva. Vai ser realizada a laparoscopia caso presença de causas orgânicas, como hidrossalpinge, cistos ovarianos, mas cerca de 40% das pacientes que são submetidas à laparoscopia, nenhuma é encontrada normalidade. E é verificada na laparoscopia, mesmo quando são detectadas aderências ou endometriose, que a intervenção cirúrgica tende a ser insatisfatória. Então, endometriose. Quando a gente vai pensar nesse importante diagnóstico diferencial, a história da endometriose ela é bastante sugestiva. Então, é a dismenorreia intensa que surge no início do ciclo menstrual ou pré-menstrual, que diminui até cessar junto ao período menstrual associada à infertilidade. Alterações urinárias relacionadas ao período menstrual, então polaciúria, urgência miccional, disúria. Alterações intestinais associadas ao período menstrual, diarreia, enterorragia, dor ao evacuar. E sempre que você estiver pensando, levantando a hipótese de endometriose, pesquisar se há ou não lesão profunda. Então, dispareunia é um preditor de lesão profunda. Ao exame físico, o ideal é realizar ele em período perimenstrual, para conseguir palpar mais facilmente nodulações dolorosas, que geralmente vão encontrar em plano músculo aponeurótico, em locais de cicatriz de cirurgias prévias. A síndrome do intestino irritável também sempre tem que estar nos nossos diagnósticos diferenciais. É definida pelo desconforto abdominal ou dor pélvica por pelo menos 12 semanas, que não necessariamente sejam consecutivas nos últimos 12 meses, com 2 dos critérios a seguir: alívio com defecação, mudança na frequência da evacuação, mudança na forma e consistência das fezes, associação com transtornos psiquiátricos. A associação com transtornos psiquiátricos é muito visto nessa síndrome do intestino irritável, principalmente o transtorno depressivo, e também pode haver predominância de diarreia, constipação e ou gases. A síndrome da bexiga dolorosa, cistite intersticial, então uma dor pélvica crônica de localização suprapúbica associada à urgência e aumento da frequência urinária, polaciúria e noctúria, na ausência de infecção urinária comprovada ou outra doença de trato urinário comprovada que possa explicar esse quadro. Dor à palpação da parede vaginal anterior em projeção de bexiga ao exame físico também é bastante sugestivo. Neuralgia e síndrome miofascial, geralmente associada a cicatriz cirúrgica, como por exemplo cesárea, esterectomia, laparoscopia, episiotomia. Exame físico, vai ter presença de ponto de gatilho bem definido, irradiação da dor para dermátomo correspondente, presença de alteração local de percepção sensitiva, então hipoestesia, anestesia, parestesia, naquele território de inervação. Aqui, nesse slide, a gente vai falar sobre a convergência víscero-somática de cada nervo com a inervação sensorial e o campo visceral da dor referida. Então, o nervo ilho hipogástrico vai ter uma inervação sensorial percebida em região de glúteo, região suprapúbica, e o campo visceral da dor referida vai ser o ovário e a tuba distal. O nervo ilho inguinal vai ter uma inervação sensorial percebida em virilha, coxa medial e lateral dos grandes lábios, com o campo visceral da dor referida em tubo proximal e fundo uterino. O nervo gênito femoral
Vai ter uma inervação sensorial em monte pubiano e coxa anterior proximal. O campo visceral da dor referida vai ser tuba proximal e fundo uterino. O nervo cutâneo femoral lateral vai ter uma inervação sensorial em coxa superior lateral com campo visceral em útero. Nervo pudendo, períneo e região perianal, campo visceral, colo uterino, vagina superior e reto. Quanto ao tratamento, vai ser uma abordagem interdisciplinar. Nós temos o tratamento não farmacológico e o farmacológico. Dentro do não farmacológico, temos a fisioterapia de assoalho pélvico, orientada principalmente para pacientes com espasmos dos músculos do assoalho pélvico e síndromes miofaciais, educação em neurociência da dor. Então, tem até o modelo PSCE-BSM, é um guia prático para mulheres com dor pélvica crônica, a fim de explicar a paciente os mecanismos da dor e como lidar com esses mecanismos da dor, que de fato é mais fácil lidar com a dor, caso a gente saiba um pouco mais sobre ela. Intervenções psicológicas, ainda falta evidência quanto à melhora clínica duradoura em mulheres com dor pélvica crônica, porém vai ser sempre recomendada quando tiver elementos que nos faça pensar que deve-se tratar aquela paciente e que possa estar interferindo no tratamento e na intensidade daquela dor. Constelação familiar, de fato, demonstrou redução importante da intensidade da dor em mulheres com dor pélvica crônica e propor às mulheres medidas dietéticas e atividade física. Quanto ao tratamento farmacológico, os anti-inflamatórios não esteroidais vai ser utilizados em crises de dor crescentes. Então, tem vários anti-inflamatórios aí conhecidos, diclofenaco, ibuprofeno, que podem ser utilizados. Lembrar que em síndrome intestinal inflamatória e na síndrome da bexiga dolorosa, podem piorar os sintomas dos anti-inflamatórios. Os anticoncepcionais e progestágenos são principalmente usados naquela dor que é piorada ciclicamente. Então, os progestágenos mais utilizados é a noretesterona, 5 a 10 mg dia, mas também tem outras opções, o desogestrel, dienogest e sistema intrauterino de levonorgestrel. Os antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina, principalmente, na dose de 25 a 50 mg noite, é orientada quando há componente emocional e ou conflituoso com parceiro ou com familiares, ou quando não tem nenhuma causa aparente para aquela dor, mas há a sugestão de que seja uma dor neuropática. Tem que tomar cuidado quanto a pacientes cardiopatas, obstipadas, com sobrepeso, obesidade, glaucoma. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, e inibidores de captação de dopamina e noradrenalina. Então, são utilizados com score maior ou igual a 11 no RADS. Os ISRS, um exemplo é a fluoxetina, pode ser utilizada 20 a 40 mg pela manhã. A duloxetina, que é um dual, 30 a 60 mg por dia. A bupropiona e a desvenlafaxina são inibidores de captação de dopamina e noradrenalina que podem ser uma opção porque não afetam tanto o comportamento sexual, o desejo sexual. Os anticonvulsivantes, a pregabalina pode ser utilizada na dose de 75 a 150 mg dia, a gabapentina 300 mg 2 a 3 vezes ao dia e vai ser usada se dor neuropática ou uma dor refratária às outras medidas. Opioide pode ser utilizado o tramadol, 50 mg a cada 4 a 6 horas. E vai ser utilizado em uso
eventual mesmo, se crise de dor ou dor refratária. Injeção de anestésicos. As abordagens cirúrgicas tem-se a adesiólise, se identificadas aderências durante ato operatório, porém o benefício é controverso. A esterectomia vai ser utilizada em casos de patologias conhecidas, como adenomiose e leiomioma, que não responderam ao tratamento clínico, ou seja, refratárias. Cirurgias ablativas, não há evidência de melhoras e não é muito feita hoje em dia. Aqui é um fluxograma, dor pélvica crônica, aborda a anamnese, os principais pontos que devem ser levantados na anamnese, como a gente deve pensar de forma aos dados da anamnese nos levar a possibilidades terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas, e cirúrgicas também. E aqui é o artigo científico. Então, o artigo traz pra gente a discussão da incidência de dor crônica após cesárea e fatores de risco associados. É uma coorte de mulheres acompanhadas por 3 meses. O autor principal é a Natália Carvalho Borges, o Dr. José Miguel, coautor. Então, material e métodos. É uma coorte prospectiva que aborda 621 participantes de hospital privado que foram recrutadas no período entre fevereiro de 2014 e julho de 2015. Os critérios de elegibilidade, então, são mulheres que foram submetidas a cesarianas eletivas e que não tivessem menos que 20 anos, dor pélvica antes da gravidez, solicitação de laqueadura tubária durante ato da cesárea, dificuldade de comunicação verbal e tivesse em uso contínuo de opiáceos. Quanto à recolha de dados, antes da cirurgia foi verificada características socioeconômicas, dados clínicos e dados de estilo de vida. Após a cirurgia, foi avaliada a intensidade da dor nos períodos seguintes: 24 horas pós-operatória, 7, 30, 60 e 90 dias pós-operatório. A partir do momento que a paciente iria de alta, foi-se coletado os dados por via telefônica. Então, aqui é uma tabela que traz os resultados. Então, o artigo trouxe pra gente que os principais fatores de risco associados à dor crônica pós-cesárea foi o tabagismo, com um risco relativo de 2,22. A dor após 7 dias da cirurgia, dor severa após 7 dias da cirurgia, com um risco relativo de 2,79. E a ansiedade pré-operatória, com um risco relativo de 1,03. Então, a gente tem que a incidência elevada de dor crônica em mulheres que realizaram cesariana. No caso desse estudo, 1 em 4 mulheres tiveram dor crônica após a cesárea, após 3 meses de acompanhamento, traz uma importância para a gente devido ao fato de que devem ter esforços voltados para a identificação de mulheres com maior risco de desenvolver essa dor crônica pós-cesárea. Visto que é visto um aumento do número de cesáreas no Brasil e no mundo, e esse aumento aparentemente está sendo crescente. Então, são fatores de risco que a gente pode modificar e devem ser implantadas algumas ações estratégicas preventivas em relação a esses fatores. Então, são essas estratégias trazidas pelo artigo: cessação do tabagismo, controle da dor após a alta hospitalar e prestação de cuidados emocionais. E essa foi a conclusão do artigo. Obrigada. Essas são as minhas referências.